Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e a aula de hoje é sobre as propriedades da matéria. Esse conteúdo é continuação do vídeo de matéria e energia que já tem aqui no canal. Se você ainda não assistiu, assiste primeiro, o link tá aqui na descrição e eu tô deixando ele aqui no card, beleza? Se você já gostou, ó, clica no joinha e vamos pra aula. Bom pessoal, então como eu falei para vocês agora há pouco, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Nós temos dois tipos de propriedades. Quais são? Primeira propriedade, propriedade geral ou propriedades gerais e as específicas. Bom, primeiro, as propriedades gerais, elas são comuns a todo tipo de matéria e elas não são adequadas para a identificação da matéria, porque ela é comum a todas elas. E a gente vai ver daqui a pouco como são cada tipo de propriedade. E aqui falando das propriedades específicas, específico é algo que? Particular, próprio da matéria. E a propriedade ou as propriedades específicas é quem vão caracterizar os tipos de matéria. Agora vamos ver separadamente cada uma delas para a gente entender o que é o geral e o que é o específico. Beleza? Vamos lá. Voltei, pessoal, para falar um pouquinho para vocês sobre as propriedades gerais da matéria. E quais são elas? A primeira é a massa, que se refere à quantidade de matéria. E essa massa eu posso medir em quilograma, em grama, tonelada. Então são exemplos de unidades de medida de massa. E além da quantidade de matéria, a massa também determina a resistência dessa quantidade de matéria, desse objeto, desse corpo, ao movimento. Então, quanto mais matéria, mais difícil eu consigo arrastar ou movimentar um determinado corpo. Então, vou pegar para vocês um exemplo. Se eu pegar um saco de açúcar de 1 kg e tentar empurrar sobre uma mesa, fica muito fácil. Agora, se eu tentar empurrar um carro, fica muito mais difícil. Então a quantidade de matéria no saquinho de açúcar é bem pequena, então eu consigo arrastar, então eu tenho pouca resistência ao movimento. Agora se eu tentar arrastar um carro que tem muita massa, cerca, sei lá, 1 tonelada esse carro, vai ficar muito difícil. Então a massa de um objeto vai me determinar a quantidade de matéria e a resistência desse corpo ao movimento. Não esqueçam disso. Outra propriedade geral da matéria é o seu volume. E o volume é exatamente o espaço que esse objeto está ocupando, que a matéria está ocupando. Então a minha caneta aqui tem massa, tem um volume, está ocupando um determinado espaço aqui no universo. É o espaço ocupado por essa caneta, nada mais vai ocupar. Agora vamos ver as propriedades específicas da matéria. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades específicas, que, como eu disse agora há pouco, são particulares e vão caracterizar a matéria. E quais são os exemplos, alguns exemplos de propriedades específicas? A cor da matéria, do objeto, o seu aspecto, a sua temperatura, solubilidade e densidade. E nós vamos dar uma atenção especial a essas duas propriedades específicas aqui. A solubilidade é a capacidade de dissolver uma matéria em outra, ou um material em outro. E a densidade, ela vai fazer uma relação entre as duas propriedades gerais, que são massa e volume. Beleza? Vamos ver agora um pouquinho então sobre a solubilidade e a densidade dos materiais. Voltando aqui para falar sobre a solubilidade, eu acabei de falar resumidamente o que é. Mas a definição de solubilidade quer dizer o quê? É uma quantidade máxima de um material que nós vamos chamar de soluto, pode ser dissolvido em um outro material que nós vamos chamar de solvente. E essa dissolução tem que acontecer em uma temperatura determinada. Então a temperatura influencia a solubilidade dos materiais, mas isso não vem ao caso agora. Então, resumidamente, eu vou ter um soluto mais um solvente
E essa junção, essa união aqui desses dois materiais, nós chamamos de solução. Aliás, já tem aula de solução aqui no canal, tá aqui no card, tá bom? Então vamos lá, um exemplo. Eu tenho sal mais água. O sal vai ser o meu soluto, a água vai ser o meu solvente. E de resultado eu terei uma solução de água com sal, certo? Se eu pegar, por exemplo, um suco de pacotinho, um suco em pó. Então eu tenho suco em pó. O suco em pó vai ser o meu soluto. Eu vou adicionar esse suco em pó na água, que é o meu solvente, e eu tenho uma solução do suco feito a partir dessa mistura, dessa dissolução. E nós temos 3 tipos de soluções na natureza ou na química que a gente utiliza. Nós vamos ver cada uma delas agora. Bom, gente, eu falei para vocês agora o que é a solubilidade, ou seja, a capacidade máxima de um material ser dissolvido em outro. E aí eu dei para vocês de exemplo o sal com água, beleza. Na química nós temos pelo menos 3 tipos de soluções. Eu vou começar a falar para vocês justamente da solução saturada. Essa solução saturada vai ter uma quantidade máxima ideal de um soluto sendo dissolvido em um solvente. Então é o soluto, numa sua quantidade máxima, sendo dissolvido. Portanto, o máximo de soluto que um determinado solvente consegue dissolver, a gente chama de uma solução saturada. Agora vamos a uma solução insaturada. Essa partícula indica que essa solução não é saturada. Ou seja, eu vou ter uma quantidade de soluto aqui inferior àquela que o solvente consegue dissolver. Então eu tenho um soluto em pouca quantidade, vamos dizer assim. Uma quantidade inferior àquela que o solvente consegue dissolver. Então aqui, soluto insuficiente. Só guardar aqui, ó, in. Maravilha? Agora vamos à solução super saturada. O super aqui significa o máximo, grande, mais, uma quantidade excedente, uma super quantidade de quem? Do soluto. Portanto, uma solução super saturada vai ter mais soluto daquele que o solvente é capaz de dissolver. Sabe quando a gente faz aquela solução de água com açúcar e fica aquele monte de açúcar no fundo do copo? Pois é, isso é um tipo de solução super saturada. Você colocou ali no seu copo com água uma quantidade de açúcar muito maior do que a água era capaz de dissolver. Então, toda vez que sobrar aquele pouquinho de açúcar no fundo do copo, você acabou fazendo uma solução super saturada de água com açúcar. Então, aqui para a gente simplificar, resumir essa história, a solução super saturada tem um soluto a mais que o solvente é capaz de dissolver. Ou seja, eu tenho muita quantidade de soluto. E quando eu tenho essa muita quantidade, sobra soluto no fundo. Assim como o exemplo que eu falei para vocês. Então eu tenho um copinho aqui, né, cheio de água, coloquei açúcar, misturei e no final ficou uma quantidade muito grande ali de açúcar que não misturou. Essa quantidade está além daquela que a água consegue dissolver. E aí a gente chama isso de precipitado. Certinho? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Aproveita aí, já se inscreve, clica no sininho e vamos ver agora um pouquinho sobre a densidade dos materiais, a outra propriedade específica da matéria. Agora, pessoal, para a gente encerrar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a densidade dos materiais, uma das propriedades específicas da matéria. Bom, e a densidade, ela faz uma relação justamente entre a massa e o volume, que são aquelas propriedades
gerais da matéria. Então, uma relação entre massa e volume, ou seja, entre as propriedades gerais, a gente consegue obter a densidade dos materiais. E como eu disse que a densidade está relacionada entre massa e volume, a gente tem uma equaçãozinha matemática para a gente poder representar isso. O D de densidade, M de massa, V de volume. Então aqui, por exemplo, quanto maior for a minha massa do meu objeto, da minha matéria, do meu material, maior vai ser a sua densidade. Porque se eu olhar aqui, eles estão na mesma linha. E, consequentemente, o meu volume vai ser menor. E aí, para a gente poder entender isso, vamos pensar naquela famosa frase, naquela charada que diz o seguinte: o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Na verdade, eu estou falando aqui em peso, mas a frase fala peso, mas eu estou me referindo à massa. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula que a massa pode ser medida em grama, quilograma, tonelada? Então eu tenho 1 quilo de algodão e 1 quilo de ferro. Na verdade, eu tenho massas iguais, mas qual é o volume que esses materiais vão ocupar? E aí vai depender de quem? Da densidade. Para eu ter 1 quilo de algodão, que é um material leve, eu vou precisar de um volume muito grande. Agora, quando eu me refiro ao ferro, que é um objeto pesado, 1 quilo de ferro ocupa um volume muito pequeno. Então a densidade ela é diretamente proporcional à massa desse material. Então, se a massa for grande, a minha densidade também é alta. Agora, se a massa for pequena, a densidade é pequena também. E aí eu consigo ver diferença entre os materiais, como eu acabei de ver agora com vocês aqui entre o algodão e o ferro. O algodão é um material extremamente leve, ele é pouco denso. Agora o ferro não, o ferro é muito denso, já é um material pesado. Assim fica fácil da gente guardar. O que é leve é menos denso, o que é pesado é mais denso. Bom, gente, agora fica ligado aí que vem para vocês o desafio da corujinha. E aí, pessoal, conseguiram decifrar esse desafio da corujinha de hoje? Moleza, né? Bom, ela perguntou ali para vocês quais são as propriedades gerais da matéria. E eu falei para vocês aqui na aula que nós temos 2 propriedades gerais da matéria. Ou seja, propriedades comuns a qualquer tipo de material e que não definem, não conseguem definir ou dar alguma característica específica da matéria. E essa característica específica fica lá com as propriedades específicas, obviamente. Mas voltando à pergunta da corujinha quais são as propriedades gerais da matéria? E as propriedades gerais da matéria são massa, que indica ali a quantidade de matéria e a sua resistência ao movimento, e também o volume, que é o espaço ocupado por esse material, por essa matéria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre propriedades gerais específicas da matéria, ideal para alunos de ensino fundamental 2 e resumo para alunos de ensino médio. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, vamos disseminar conhecimento. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixe comentários aqui para mim. Beijos e até a próxima aula.